Aí, então, ela continua dizendo que a maior vitória dos jesuítas foi, no entanto, persuadir os hinos a baterem em seus filhos. Então, um povo que não castigava os seus filhos aprendeu com os jesuítas a baterem em seus filhos, por acreditarem que o excesso de carinho que os selvagens, ela escreve entre aspas, tinham por seus filhos, fosse o principal obstáculo para a sua cristianização. Então, olha que coisa, gente, a cristianização desse povo veio junto com a violência contra as crianças. Olá, gente querida do canal Paz e Bem, do canal Filosofia em Movimento. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges e estou aqui para dar continuidade à leitura que a gente está fazendo de um livro que é um clássico da literatura feminista, que se chama O Caliban e a Bruxa, de uma filósofa que se chama Silvia Federici. Então, ela conta aqui que, por exemplo, nas colônias espanholas, na década de 1540, portanto, bem no início, né, do processo colonial, na medida em que o aumento da quantidade de mestiços debilitava o privilégio colonial, a raça, ela põe raça entre aspas, foi instaurada como um fator-chave de transmissão da propriedade, como um fator-chave na transmissão da propriedade, a raça, o racismo. E uma hierarquia racial foi estabelecida para separar indígenas, mestiços e mulatos um dos outros da população branca. Então, assim, no início houve uma mistura, mestiçagem, mas quando essa mestiçagem ameaçou o privilégio colonial, então se constrói uma ideia de raça para favorecer a perpetuação, da permanência desse privilégio. E um desses privilégios é a transmissão da propriedade conquistada, né? Bom, então ela conta aqui, ó, eu vou ler um trechinho, né, como que no México e no Peru, né, as autoridades espanholas privaram as mulheres indígenas de sua autonomia e deu a seus familiares homens mais poder sobre elas. Então, olha, as autoridades colonizadoras, né, espanholas tiraram das mulheres indígenas uma autonomia que antes elas tinham com relação ao que foi permitido nesse processo colonial posteriormente, né? Então, ela diz assim, ó, sob as novas leis, as mulheres casadas tornaram-se propriedade dos homens e foram forçadas, contra o costume tradicional, a seguir seus maridos às casas deles. Então, foi criado também um sistema que limitava ainda mais os seus direitos, colocando nas mãos masculinas a autoridade sobre as crianças. Isso foi uma coisa que aconteceu na Europa também, contra as mulheres na Europa, na construção do capitalismo. Por exemplo, se uma mulher se separasse de um homem por algum motivo, ela não tinha direito de ficar com os filhos. Então, a questão da guarda da mulher sobre os seus próprios filhos foi uma coisa posteriormente conquistada pelo feminismo, porque isso foi proibido, eram os homens que tinham o pátrio poder, né, sobre as crianças nos extraordinários casos de separação. E então isso aconteceu nas colônias também, no México e no Peru, ela está dizendo, né? A autoridade masculina sobre as crianças também foi construída. Aí ela conta assim, além disso, para assegurar que as mulheres indígenas reproduzissem os trabalhadores recrutados para realizar o trabalho nas minas, né? As autoridades espanholas promulgaram leis que dispunham que ninguém poderia separar marido e mulher, o que significava que as mulheres seriam forçadas a seguir os seus maridos, gostando ou não, inclusive para zonas que eram sabidamente campos de extermínio devido à poluição criada pela mineração. Então, ela vai contando como, tanto nas colônias quanto no continente europeu, as mulheres foram, de fato, se transformando em sombras dos homens, né? Em não sujeitos, né? Em propriedade, como a gente disse no outro vídeo, né? Em recurso natural a ser explorado, foi tirando da mulher a condição de trabalhadora. E aí agora ela vai contar uma história que é mais chocante ainda, que ela diz assim, ó, que uma antropóloga chamada Eleanor Leacock, né, ela, num livro que se chama Mitos da Dominação Masculina, ela conta de um padre, né, jesuíta. Ele havia se juntado a um posto comercial francês para cristianizar os índios, transformando-os em cidadãos da Nova França. Então, olha só a história, né? Então, é um povo que se chama Inos, I-N-N-U-S.
os Inos, né? Então ela descreve assim: os Inos eram uma nação indígena nômade que havia vivido em grande harmonia, caçando e pescando na zona oriental da península do Labrador. Porém, na época em que esse padre jesuíta chegou, a comunidade vinha sendo debilitada pela presença de europeus e pela difusão do comércio de peles, de tal maneira que alguns homens, ávidos por estabelecer uma aliança comercial com eles, pareciam estar tranquilos em deixar que os franceses determinassem de que forma deveriam ser governados. Então, agora vamos ver aqui de que forma é essa que ela conta, né? Como ocorreu com frequência quando os europeus entraram em contato com as populações indígenas americanas, os franceses estavam impressionados pela generosidade dos Inos desse povo, por seu senso de cooperação e pela sua indiferença com relação ao status, mas se escandalizavam com a sua falta de moralidade. Ou seja, os europeus se espantavam, admiravam a generosidade desse povo, mas achavam que lhes faltava moral, eles eram por uma falta de moralidade, tá? Ela escreve. Observaram que os Inos careciam de concepções como propriedade privada, autoridade, superioridade masculina e, inclusive, recusavam-se a castigar os seus filhos. Então, o que os colonizadores consideravam falta de moralidade, embora reconhecessem um povo muito generoso e capaz de cooperação, a falta de moralidade estava, vou repetir, na ausência de concepções como propriedade privada, autoridade, superioridade masculina e, inclusive, recusavam-se a castigar os seus filhos, ou seja, eles cuidavam bem das crianças. E isso, para os colonizadores, era uma falta de moralidade não castigar os filhos. Aí ela continua escrevendo assim: os jesuítas decidiram mudar tudo isso, propondo-se a ensinar aos indígenas os elementos básicos da civilização, convencidos de que era necessário para transformá-los em sócios comerciais de confiança. Assim, olha, ou você aprende os nossos valores, aprende a fazer como nós fazemos, vai ver como nós vivemos, ou a gente não vai poder fazer uma relação comercial, né? Então, neste espírito, né, de ser favorecido o comércio, os jesuítas primeiro ensinaram-lhes que o homem é o senhor e que na França as mulheres não mandam em seus maridos, como lá entre esse povo, e que buscar romances à noite, divorciar-se quando qualquer dos parceiros desejasse, e a liberdade sexual para todos, né, para os homens e mulheres, antes ou depois do casamento, eram coisas terríveis que deveriam ser proibidas. Então, esse povo que era generoso e com senso de cooperação, precisou aprender que os homens são superiores, que liberdade sexual é algo horrível, que não pode divorciar-se, né? E que é uma coisa maligna. Aí ela continua narrando essa história, diz assim: essa é uma conversa que Leduc teve sobre essas questões com o homem Ino. Aí essa pessoa que ela está citando conta, né? Esse padre, né? Eu disse-lhe que não era honrável para uma mulher amar a qualquer um que não fosse seu marido, e que com esse mal pairando, ele não poderia ter certeza de que seu filho era realmente seu. Aí esse homem que estava sendo, então, colonizado, catequizado por esse padre, ele respondeu assim para o padre, né? Não tens juízo. Vocês, franceses, amam apenas os seus filhos, mas nós amamos a todos os filhos da nossa tribo. E aí, então, o padre debocha dessa fala e diz: eu comecei a rir vendo que ele filosofava como os cavalos ou as mulas. Achou desprezível essa fala, que a gente não ama apenas, que eles amam os filhos da tribo e não apenas seus próprios filhos. Aí, então, ela continua dizendo que a maior vitória dos jesuítas foi, no entanto, persuadir os Inos a baterem em seus filhos. Então, um povo que não castigava os seus filhos aprendeu com os jesuítas a baterem em seus filhos, por acreditarem que o excesso de carinho que os selvagens, ela escreve entre aspas, tinham por seus filhos, fosse o principal obstáculo para a sua cristianização. Então, olha que coisa, gente, a cristianização desse povo veio junto com a violência contra as crianças. Então, o diário, né, desse padre jesuíta registra a primeira ocasião em que uma menina foi espancada publicamente
enquanto um de seus familiares passava um sermão assustador aos presentes sobre o significado histórico do acontecimento. Aí, 2 pontos entre aspas, né? Uma frase, né, do conteúdo desse sermão. Este é o primeiro castigo a golpes, diz ele, que infligimos em alguém do nosso povo. Como se ele estivesse, então, evoluindo civilizatoriamente, né? Tá, então, gente, por hoje é isso. Até semana que vem, então. Lembrando vocês, eu estou com um curso de extensão sobre filosofia corpórea e terapias e psicoterapias. Então, quem quiser vir estudar comigo neste curso de extensão universitária, me manda um e-mail para fernandacarlosborges@gmail.com ou me procura no Instagram e me manda como é que chama no Instagram? Um direct no Instagram, tá bem? Então, um beijo para vocês, até semana que vem.